José, o filho amado, irmão odiado, parte 4. Amém. Tem muita coisa da parte de Deus para nós entendermos e vivermos hoje através da história de José. Eu quero começar com o nosso texto base, que é Gênesis 37. A gente está lendo o verso 3 ao 5, que diz: Ora, Israel, o pai, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. O verso 5 nós fechamos. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Por isso que ele era o filho amado do pai de Jacó e o irmão odiado dos seus outros 11 irmãos. Então essa palavra tem trazido lições profundas, lições totalmente poderosas para a nossa vida no atual tempo, e eu creio que hoje não será diferente. Por isso, se você puder curvar sua cabeça sem dormir, amém, igreja? Não é para dar aquele cochilinho agora, vou curvar a cabeça. Não, curve sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, nós te damos honras, nós te damos glórias, nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Isso dura de geração em geração. A palavra diz que o Senhor vive de eternidade em eternidade. Essa é a grandeza que nós encontramos em Ti, na Tua palavra. Por isso agora nós queremos ser edificados, nós queremos ser apacentados, nós queremos desfrutar, Jesus, da Tua boa, perfeita e agradável palavra. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sua palavra, por isso, Pai, ela é perfeita. E nós nos abrimos para, através da vida de José, recebermos aquilo que é lição, aquilo que é ensinamento, aquilo que vai trabalhar nos nossos corações para que possamos viver a Tua vontade em nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e a igreja de Cristo diga amém e amém. Irmãos amados, eu ia falar filhos odiados, não. Irmãos amados, filhos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram chamados para reinar e governar, porque a Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Se você está nesse grupo, diga glórias a Deus. Há 3 domingos iniciamos uma série poderosa sobre a vida de José, e Deus tem nos ensinado inúmeras lições através daquilo que José viveu. Lições valiosíssimas. Se eu perguntasse aqui quantos têm aprendido grandes coisas com a vida de José, eu louvo a Deus pelos feedbacks que estão chegando. A irmã Bruna, eu vi sua mensagem que você mandou para si, falou que essa série tem sido o seu chão, né? Isso mexeu comigo. Isso faz com que eu, como pastor, possa louvar a Deus, ser grato a Deus, porque tem sido chão para pessoas, tem sido bússola para outras, e não é diferente, porque essa era a vontade de Deus. Então hoje nós vamos entrar, como vimos aqui, na 4ª parte, onde José vai ser levado ao palácio de Faraó. Nós estamos aqui nas cenas da vida de José. Então hoje José vai ser levado, hoje não, ele já foi, mas nós vamos estudar que ele vai ser levado ao palácio de Faraó, e ele vai interpretar os sonhos de Faraó. Mas antes disso, eu tenho aquele breve resumo, então fica acordado comigo. Só vou pôr os highlights do que nós estudamos no domingo passado, para estar fresco no nosso coração. Nós aprendemos no último culto alguns pontos do que José não fez. O que José não fez? Nós temos aí isso, vamos juntos. Olha lá, José não ficou emburrado se vitimizando. Você pode ler comigo? Fala: José não ficou emburrado, não ficou lá se vitimizando. Cadê Deus? Deus me abandonou, cadê? Eu estou passando por isso. Não, José não ficava nos cantos. O texto em nenhum momento vai falar de um murmúrio da parte de José. Outra coisa que nós estudamos que José não fez foi que ele não se entregou ao desejo de vingança. E a gente sabe que o problema do crente hoje é deixar tudo cair para o coração. Eu tenho ensinado: não deixe nada cair para o seu coração, porque senão você entra nesse lugar da carne. Aí chega um determinado momento, existe aquela raiz de amargura. Lembra-se que nós estudamos isso domingo passado? E a palavra de Deus é muito clara, fala: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. É Hebreus 12 que diz, sabe, separando-se da graça de Deus, e que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então a raiz de amargura perturba, e diz que por meio dela muitos sejam contaminados. Então a raiz de amargura perturba a pessoa e contamina outras pessoas. Coisa ruim é você ter raiz de amargura no seu coração. Coisa ruim é você ser perturbado por conta disso. Coisa pior ainda é você ser contaminado ou contaminar outras pessoas. Isso não é a vontade de Deus. Então sempre que você estiver passando por um momento desafiador, um momento difícil, você tem que trazer a sua vida
a sua mente, o que foi a vida de José. Você tem que trazer à sua mente o que pode dar esperança. Esses 12, 13 anos de injustiça que José viveu, sem murmurar. Outra coisa que José não fez, José não se tornou indiferente ao próximo. Nós estudamos que quando ele olha para o padeiro, quando ele olha para o copeiro, ele vivendo um momento de maior injustiça da sua vida, ele consegue perguntar: por que vocês estão tristes? O que aconteceu com vocês? Ou seja, ele amava o próximo. Ele, se preocupava. Ele consegue se preocupar com o próximo num momento terrível da sua vida. Então José, nós vemos, não tinha uma fé fingida. Nós não podemos ter uma fé assim: eu não posso ter uma fé fingida. Nós temos que ter uma fé que é operosa. Nós temos que ter uma fé que ela é viva. Então José sabia que a fé sem obras é morta. Nós também sabemos disso. Então a nossa fé, na hora do desafio, ela tem que ser exercitada, para nós vermos o resultado da operosidade, como diz Paulo, da nossa fé. O quarto ponto que nós estudamos é que José, ele também não culpou a Deus por sua situação. Da mesma forma que José, ele sabia o que estava acontecendo, não tinha feito nada, ele não transferia isso para a conta de Deus, como Deus é mau, Deus pesa a mão. Não, ele não ficou culpando Deus. Lembra que nós estudamos? Ele ficou de mãos dadas com Deus. Ele estava agarrado na palavra, ele estava agarrado na promessa de Deus. Isso foi o que ele não fez. E a Bíblia diz que José fez algumas coisas. O que ele fez? Primeiro ponto, José fez o melhor que ele tinha, ou que ele podia nas condições que ele tinha. Então, aqui tem uma lição poderosa para nós. Na casa de Potifar, ele trabalha da melhor forma. Quando ele vai para o cárcere, ele também trabalha. E diz que Deus prosperou ele na casa de Potifar, Deus prosperou ele no cárcere. Então, José fazia o melhor que ele tinha, na condição que ele tinha. Ele servia as pessoas. Talvez ele não tinha nada para fazer naquele momento. A única coisa que ele podia fazer era servir o próximo. E ele fazia isso de todo o coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, isso tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Você consegue me ajudar com quem está ao seu lado? Fala: faça tudo na sua vida para a glória de Deus. Fala: seja comer, seja beber, qualquer outra coisa. Lembra, ele foi injustamente, seja ser julgado, seja ser preso, tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Outra coisa que José fez, José adorou o Senhor. Você vai dizer: eu não vejo no texto uma parte que diz que ele adorou. O texto não diz claramente, mas pela atitude e pelas consequências, nós chegamos à conclusão, porque tanto o carcereiro quanto Potifar observaram que Deus abençoava José. Ou seja, se eles viam a bênção de Deus na vida de José, é porque ele tinha uma intimidade com Deus. O Lucão falou hoje aqui que a adoração, você se torna parecido com aquilo que você adora. Ou seja, José parecia com Deus porque ele adorava a Deus. Outra coisa que ele fez, ele não se importava com os outros. Ou melhor, ele se importava com os outros. Isso foi o que ele fez, ele se importava com os outros. Em toda a sua trajetória, nós vamos ver José sempre olhando para o próximo. Nós vamos ver José sempre se importando com o próximo. Nós vamos ver um coração amável. A Bíblia diz que nós devemos nos amar o próximo como nós nos amamos, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, José vivia a palavra de Deus. O que mais ele fez? José andava com Deus apesar das circunstâncias. Aqui é muito forte, porque hoje a gente vê pessoas que abandonam Deus. Cadê Deus? Cadê a igreja nessa hora? Cadê não sei o quê? E pulam fora do barco, abandonam a fé, apostatam da fé. A pessoa que pregava, que cantava, que servia, que orava, que era uma mãe, um pai fervoroso, hoje está muitas vezes servindo ao capeta, servindo o curso do mundo. Como pode isso? Apostatou da fé. José não. José, nos maiores desafios da sua vida, ele continuava andando com Deus. Enfim, então no culto passado nós estudamos essas questões do que ele fez, do que ele não fez. E aí José interpreta lá os sonhos do padeiro e do copeiro. Lembram-se disso? E a gente conclui então que na vida de José, quando parece que tudo vai dar certo, tudo dava errado. Lembra? 3 vezes, agora vai, não vai. Outra vez, agora vai, agora não vai. Agora vai, não vai. Então parecia que as coisas iam acontecer e não aconteciam. Por isso nós aprendemos no último domingo que andar com Deus nem sempre significa o desfecho do desejo do nosso coração. Só os maduros vão dizer um amém nessa hora. Quando eu compreendo que a minha caminhada com Deus não necessariamente vai... o Bispo Maurício trouxe uma mensagem sobre isso recentemente, sobre o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a minha vontade, então o desfecho do meu coração nem sempre vai ser agradado, nem sempre o desfecho vai ser o que está no meu coração. Mas andar com Deus é você ter essa segurança. Outra lição que nós aprendemos, Enoque: sirva, mesmo que isso seja a última coisa que lhe reste. Sirva o próximo, sirva a Jesus, sirva o seu irmão. A única coisa que José podia fazer, como eu disse, sendo um bom escravo, sendo um bom prisioneiro, era servir. Não tinha mais nada, ele não tinha recurso, ele não tinha posse, ele não tinha ninguém, não tinha família. Então ele servia. Mesmo sem ter nada, sem ter recurso, ele fez uma grande obra. O crente moderno fala assim:
Olha, se eu tivesse o dinheiro daquela pessoa, eu serviria. Eu já ensinei, não é assim que funciona. É você serve, você ama, e aí você é abençoado, e aí as coisas prosperam. Porque se você ficar sempre na condição se acontecer, muitas vezes não vai acontecer. E aí você passa uma vida inteira sem fazer algo, porque você condicionou isso a alguma circunstância que não está no teu controle. Então sirva hoje. O que você tem? Eu sempre ensino isso para a igreja. Para de olhar e reclamar daquilo que você não tem, e usa o que você tem para servir a Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Digam amém. E por fim nós entramos no capítulo 41, que é o primeiro da cena de hoje. Então, feito o resumão aqui, nós entramos agora, amém, Enoque, obrigado, no capítulo 41, no verso 1, nós vamos ler o verso 1 em diante. Nós lemos esse no culto passado, foi o último do culto passado, e é o primeiro de hoje. Você pode acompanhar comigo na tela? Amém? A igreja está dormindo? Está com frio? O que é? Amém? Você está bem acordado aí? Eu vou fazer algo, amado, intencional. Fica de pé no seu lugar, você precisa me ajudar. Eu estudei mais de 8 horas para esse culto aqui, para você ficar dormindo na minha frente aqui, em nome de Jesus. Eu deixei estar com meu filho, com a minha esposa, fiquei trancado lá no quarto estudando. Levanta aí, estica a sua mão. Isso, glória a Deus. Oh, glória. Posso ouvir um glória, Kevinho? Vai, Kevin, vou dar nomes. Kevin, vamos lá, levanta e dá um glória aí. Vai, Lick, dá um glória aí. Olha quem está do seu lado e fala assim, fica bem acordado. Não bate palma ainda não. Olha para quem está do seu lado e fala assim, fica bem acordado. Fala, porque Deus vai falar muito com você nessa manhã. Fala, se você dormir, você vai aparecer no telão. Ali. Tá tudo bem? Agora pode sentar. Senta batendo palma, deixa eu ver se você consegue. Isso. Ó, amado, eu vou falar para você, se está visitando, tem alguém visitando aqui hoje, eu não sou esse pastor que vai ficar aqui cansado. Não, você tem que estar comigo nesse lugar, amém? Glória a Deus, Marli. Eu fiquei sabendo, Marli, que você e o irmão Gaza estão fervorosos com tudo que Deus está fazendo. Irmão Gaza, eu recebi um feedback da pastora Dama, fiquei muito feliz com o que o irmão fala a meu respeito. Não na minha carne, mas de tudo que aconteceu da transição. Eu tive com a pastora Dama, eu e minha esposa estávamos juntos semana passada, e ela falou, Fê, o irmão Gaza é uma bênção. O que ele tem falado, o que ele tem feito. Eu não vou reproduzir as palavras aqui, porque eu gostei daquela hora que você falou assim, o bispo Fernando tinha que falar, seus maricas. Ela falou isso pra mim, pros homens que ficam, eu vou começar a usar essa frase, seus maricas. Irmão Gaza é raiz, mano. Glória a Deus, irmão Gaza. Obrigado pelo seu feedback amoroso. Amém? Eu falei de dormir, tem um irmão que dorme também em casa, vamos dar um recado para ele, que eu falei da Marli, o Vitor Herbst, eu estava falando com ele, e a Vanessa falou assim, que às vezes lá em Portugal, em madrugada, eles estão vendo o culto, e quando eu falo assim, ei, você que está dormindo, ela olha para ele e está dando uns cochilos, ei, é para você o culto. Vitão, fica acordado aí em Portugal. Vamos lá, 41 verso 1 diz, passados 2 anos completos, fala, 2 anos completos. É tempo, hein? 2 anos completos. Faraó teve um sonho, então agora diz que passa 2 anos que ele revela o sonho do copeiro, o copeiro esquece dele naquela festa, e aí 2 anos se passaram, e Faraó tem um sonho, diz lá, parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo, do rio subiam 7 vacas, esse é o sonho de Faraó, tá bom? Está dormindo e ele tem esse sonho. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Verso 3. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7, eu não sei como é isso, mas é um sonho. Essas 7 vacas, elas comiam à vista a gordas. Então acordou o Faraó. Verso 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas. Então vamos lá. Saem 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. Verso 7. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. Então esse aqui foi o sonho que Faraó teve, que fala aqui, passaram-se 2 anos completos, Faraó sonhou 7 vacas comendo outras 7 vacas, 7 espigas cheias sendo comidas, tudo isso. E diz no verso 8, de manhã, olha só o que diz a palavra, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia
mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então aqui eu queria dizer para você que começa os desígnios de Deus à vista de todos. Veja que Deus, ele faz com que Faraó fique, a Bíblia diz, perturbado, com o espírito perturbado. Justamente, e aqui é o desígnio de Deus, ele perturbou Faraó justamente para que José fosse lembrado. Para que José fosse chamado lá na prisão. E agora, aquele copeiro que estava antigamente, há 2 anos que se passaram, estava preso com José, ele vai aparecer de novo na história. Então veja aqui os desígnios de Deus de ter colocado o copeiro e o padeiro. O padeiro já é fini, né? Foi comido lá na cruz, comeram as carnes dele. Agora o copeiro não. O copeiro foi reintegrado ao seu serviço. Voltou a servir a taça na mão de Faraó. E a palavra de Deus diz no verso 9: então disse a Faraó o copeiro-chefe. O copeiro vai falar: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado, lembra, eles tinham feito alguma coisa e Faraó mandou prender os 2. Faraó indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu. Olha como Deus faz as coisas. Um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Verso 13: e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Os irmãos estão lembrando que nós estudamos domingo passado? Você vê, parece mesmo, isso aqui série mesmo da novela. A coisa vai acontecendo. Ele é preso, fica lá com o copeiro, ele interpreta o sonho, um sai, o outro morre. Agora passam-se 2 anos, esse copeiro fala: peraí, tinha um jovem hebreu que ele interpretou e aconteceu conforme ele falou. Então passam-se 2 anos, esse copeiro havia sido reintegrado à sua função. Ele estava ali, tinha um banquete, lembra que em 3 dias terá um banquete, uma festa no palácio, e aconteceu aquela festa, aconteceu aquele banquete. E aqui nós aprendemos que geralmente nos momentos de bênção, porque ele se esqueceu, e eu quero só trazer uma breve lição, um parênteses. Muitas vezes no momento de bênção, de alegria, a pessoa se esquece do próximo. E fica atento a isso, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se regozijam. Então quando eu leio esse texto de Paulo, eu fui inspirado por Deus a colocar ele no meio da história. Paulo, ele faz questão de falar primeiro do sofrimento. Ele fala: se um sofre, ele coloca o sofrimento primeiro, pois muita gente é capaz, você sabe disso, de estar com você quando você está sofrendo, porque a pessoa olha para você e você está por baixo. E aprenda isso. Pessoas às vezes nos momentos de sofrimento elas estão com você, mas nem todos são capazes de estar com você quando você está se alegrando. Muitas vezes as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então no sofrimento, às vezes a pessoa está junto, mas na hora da bênção a pessoa fala: e a gente precisa entender isso, porque nós somos um corpo. Quando um está sofrendo, todos estão sofrendo. Mas quando um está se alegrando, todos também estão se regozijando. Feche parênteses. Pegaram isso aqui da parte de Deus? Vamos seguir na história. O verso 14 vai dizer assim: então Faraó mandou chamar esse hebreu, mandou chamar José. E olha o que diz: e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. Então o que nós entendemos aqui logo no início? Que quando Faraó foi perturbado, diz a palavra que ele teve o espírito perturbado. Mas quando Deus perturba alguém, ele mesmo faz a bênção chegar rápido até essa pessoa, ou até você. O que nós entendemos? Que talvez um chefe muitas vezes vai ser perturbado, incomodado pelo Espírito. Você está aqui no culto, você está orando, mas o Espírito está agindo, Deus está agindo em outras vidas. José estava no calabouço lá, preso. José estava lá, não tinha acesso a ninguém, mas Deus começa a perturbar o espírito de Faraó, diz o texto. E Faraó começa a ser incomodado a ponto de ele começar a ter que usar o contato dele e falar: ei, está acontecendo alguma coisa, me ajudem, eu não consigo interpretar esse sonho. Aí Deus coloca ali o homem mais próximo dele, o copeiro que colocava a taça na mão dele, falou: eu lembro de um hebreu. Então o Faraó mandou chamar esse cara depressa, que era José. Fizeram sair depressa. Ele se barbeou, diz lá, mudou a sua roupa para apresentar a Faraó. Então José estava preso há anos, mas quando Deus agiu, a coisa foi depressa. Quando Deus agiu, a coisa foi com urgência. Existem situações que elas às vezes passam anos, como foi José, mas tem uma hora que é a urgência do Espírito. Tem uma hora que Deus fala: é agora. Então qual que é a mensagem de hoje? Não esmoreça, meu amado.
Não esmoreça, porque você não sabe se faltam 2 anos talvez na sua caminhada, mas talvez seja o tempo de urgência, não sei, ou 13 anos. Nós ouvimos o testemunho do ano passado do Naldo da Selma, 12 anos de uma causa na justiça, de R$1 milhão que foi quitada. 12 anos se passaram, mãe brava com filha, toda aquela história de família, porque é o nome da outra. Amado, às vezes na sua vida é isso. Mas quando Deus incomoda, quando Deus perturba o ímpio, a coisa acontece rápido. Você consegue falar para quem está do seu lado? Deus vai incomodar pessoas para um senso de urgência, para chegar uma bênção na sua vida. Amado. Então diz lá, pegaram José. Tira José das mãos. Ele devia estar zoado, né? 2 anos, 13 anos, sei lá quanto tempo ele estava preso. Não fala exatamente, mas 2 anos com certeza ele estava preso lá. 2 anos, barbudo. Fala, vai lá, José, passa lá na Zara, pega um blazerzinho igual do Bispo Fê, sabe? Faz a barba, vai apresentável. Não tinha o povo sob medida ainda, não tinha essa coisa, né? Então vai lá. Agora já tem, disse a Elaine ali falando, ei, me procurem. Não ligaram para Elaine nem para o John. Enfim, levaram ele lá no shopping, deram um banho de loja dele, um banho de loja nele, para que ele se apresentasse. Qual que é a lição que a gente aprende aqui? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus nunca chega atrasado. Nunca. Nunca chegou e nunca chegará. Sabe o Kairos? É agora. Tem o Cronos, que é o nosso tempo, o nosso calendário aqui e tal, mas tem o Kairos, é o tempo de Deus. Era o Kairos de Deus. As mulheres do MEG estão estudando isso, estudaram recentemente. É o Kairos de Deus na vida de José. E o Kairos, ele vem com urgência. Depressa, José, tem que fazer a barba. O que está acontecendo? Acho que agora José falou, eita, agora vai. Enfim, muitas coisas aqui, amado. Muitas pessoas acham às vezes que Deus abandonou porque a coisa não aconteceu como ela queria. E eu quero que você entenda que Deus, ele não se esquece dos seus filhos. Deus, ele apenas tem um tempo perfeito para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. E nós estamos aqui aprendendo a não murmurar durante o processo. Eu tenho falado, essa é a síntese da história de José. Não murmurar durante o processo de Deus na nossa vida. Sabe, o que nós entendemos muitas vezes ou esquecemos? Que só tem um tempo perfeito de Deus. Tem aquela hora que Deus vai falar, é agora. E ele sabe o momento. E no tempo da espera, você sabe, ele vai nos preparando. Então nós estamos aprendendo a não murmurar. Fala, eu não vou murmurar no processo. Porque a gente não vai encontrar nenhum texto, nenhuma vírgula falando que José murmurou. Nenhum momento. O verso 15 vai dizer, este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Amado, vão ouvir dizer de você. A sua reputação, ela vai chegar. Porque o caráter de José fazia com que ele tivesse uma excelente reputação. O faraó fala, eu ouvi dizer de ti, olha, eu ouvi dizer a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Amado, entenda de verdade, o que você faz no secreto, ele vem a público. A Bíblia diz, nada que está em oculto, não fique em oculto que não venha a ser revelado. A gente às vezes pensa que é o pecado, mas a bondade também. O que você é no secreto, isso aqui é exposto, isso é revelado por Deus. Nós estudamos algumas séries atrás, no início desse ano, que aquilo que nós estávamos estudando Josué no deserto, aquilo que você é no deserto, lembra a sua perseverança, lembra de Caleb? A postura dele no deserto fez ele pleitear algo grande lá na terra prometida. Ele falou, Hebrom é meu, Josué, você lembra disso? Ele falou, Hebrom é meu direito. Quando nós estávamos com Moisés, ele falou sobre mim e sobre você, porque nós somos os únicos lá que não murmurarmos, nós somos os únicos lá que não retrocedemos como os outros espias. Ele falou, Hebrom é minha. Ou seja, a atitude de Caleb lá no deserto fez ele pleitear algo grande agora em Canaã. Então veja que Deus é o mesmo, amado. Agora na história de José, a atitude dele quando foi lançado no poço, quando foi vendido, quando foi na casa do Potifar, injustamente preso, o caráter dele, a reputação dele agora chegou nos ouvidos que a gente tinha que chegar. Eu digo para você, continue sendo fiel a Deus, mesmo nos maiores momentos de injustiça, ou você não entenda nada que está acontecendo na sua vida. Seja fiel a Deus, porque tem um plano, tem um propósito. Então foi o caráter de José que fez com que a reputação dele chegasse longe. O verso 16 diz, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu já citei aqui algumas vezes, John Kennedy dizia assim, você quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. E a gente vai ver isso aqui na vida de José.
O poder, porque a gente estudou domingo passado, o poder revela o caráter das pessoas. Na verdade, eu acredito que o poder, juntamente com o dinheiro, é um amplificador daquilo que a pessoa já é. Vai amplificar o que está dentro. Então agora, o que estava dentro de José vai ser amplificado. E eu disse recentemente, muitas pessoas fazem compromisso com Deus. Se eu não me engano, foi nos Cedros, algum culto da semana lá no office. Eu falei, olha, as pessoas fazem compromissos que vão estar nos cultos, que elas vão orar, que elas vão buscar a Deus, que elas vão ser mais espirituais. E esses compromissos, geralmente, são feitos no momento de dor, sim ou sim. Chega aquela angústia, chega aquela aflição, a pessoa fala, agora eu preciso buscar Deus. É como dizem fora, ou vai pela dor, né? Ou vai pela aquela coisa. É na dor que a pessoa fala, agora eu preciso de Deus. Geralmente esses compromissos de eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou ofertar, eu vou dizimar, sabe? Geralmente é quando a pessoa está na pior. É quando chega aquele diagnóstico de uma notícia, o diagnóstico de uma doença. É quando chega a falta do dinheiro, quando não tem o dinheiro para pagar o boleto. É nessa hora que surge um problema muito sério, que geralmente nessas horas as pessoas falam assim, olha, se ajoelham, falam, Deus, agora é contigo. A pessoa não falta num culto. É culto das crianças, ela está lá. É culto da terceira idade, ela está lá. É culto de jovens, ela está lá. Não tem culto, ela está lá, falando, eu vim aqui orar, posso abrir a igreja aí para orar? É nessa hora. Aí soltam as crianças do office, elas entram aqui no cinema. É nessa hora que acontecem as coisas. Geralmente, igreja, eu não estou mentindo aqui, você sabe. Quantas vezes nós mesmos, nesse momento de aflição, a gente começa a ser mais intenso com Deus, a gente começa a orar mais, a gente começa a buscar mais, a gente começa a fazer aquilo que nós deveríamos fazer como constância. É como diz, a pessoa não passa num culto, ela fala, não, eu sei que Deus vai agir naquele culto, eu sei que Deus tem algo para mim naquele culto. A esposa fala, não, vamos dormir mais. O marido fala, que dormir? Essa semana tem um compromisso alto, vamos lá, a gente precisa lá orar, a gente precisa estar junto, a gente precisa orar, a gente precisa estar na comunhão dos santos, porque lá tem bênção de Deus. É nessas horas, geralmente. Mas aí a coisa resolveu. Fala, Aí a porta abriu. Aí a provisão chegou. Sabe como é que é? Aí o milagre aconteceu. Aí a vida começou a decolar. Aquela estrada que era de terra, que era apertada, agora está pavimentada. Agora a pessoa está andando mais largo. Agora a pessoa está melhor. A mesma pessoa vai dizer agora, bispão, agora, sabe o que é? Não dá tempo. Não dá mais tempo de ir nos cultos, não dá mais tempo de servir na igreja, não dá mais tempo de orar, não dá mais tempo de buscar as coisas de Deus. E o que nós vemos aqui na vida de José? É que José era exatamente o mesmo na prisão, na injustiça, e ele agora vai ser exatamente o mesmo no lugar de poder. Exatamente o mesmo. Ou seja, o caráter dele estava sendo amplificado. Aquilo que estava dentro dele. Eu quero que você pense comigo. Chamaram José depressa. 2 anos, no mínimo 2 anos, ele está lá preso. Chamam um cara depressa, dão um banho de loja nele, colocam ele lá, sabe, de barba feita, colocam na frente do faraó, o cara mais poderoso da terra naquele Egito antigo. Era a chance da vida dele, não era assim? Não era a chance dele? Pô, me tiraram daqui, me colocaram lá no palácio, me deram um banho de loja. Aí Faraó faz uma pergunta, coloca um problema que poderia ser resolvido por José, coloca no colo de José. Eu quero que você pense você está preso, você é escravo, você foi injusto, 13 anos lá sendo injustiçado, durante uma vida toda. Faraó te faz uma pergunta que você sabe que você pode responder, que você pode resolver. O que você responderia? Sou eu mesmo, Faraó. Chamou o cara. Você ia bater no peito e falar, agora eu chuto para gol. Chamou o cara certo. É o que José fala? O que ele respondeu? Põe para mim o 16 de novo, Enoque. Respondeu-lhe José, não está isso? Você consegue entender quem é esse cara? Eu não estou falando que ele foi um dia injustiçado. São 13 anos que ele está, como eu digo, comendo o pão que o diabo amassou. Chamam ele, dão um trato nele, colocam ele com o homem, o cara mais poderoso, a divindade, acreditavam que Deus era ali. Olha, eu posso resolver isso, mas não é o que ele fala. Ele, sabendo que ele podia, ele fala, não está isso em mim. Olha o que ele aponta, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Amado, em outras palavras, ele está dizendo, eu não posso, mas eu conheço um Deus que pode. Cadê o senso de vingança de José? Cadê aquela, agora eu vou dar a volta por cima? Não existe. Não existe. O cara mais injustiçado do Egito, ele está ali, ele pode virar a mesa agora e falar, agora vocês são de mim, não é? Vem me pegar. Deus dará uma resposta favorável. Igreja, os caminhos de Deus, diz a palavra, são insondáveis. Mas o momento de Deus agir, entenda isso, nunca é prematuro demais. E o momento de Deus agir nunca é tardio demais.
é o tempo perfeito. Disse o pastor Cris, é o tempo certo. Então você quer aprender a andar com Deus? Dependa sempre de Deus. Mesmo quando a resposta estiver em você. Porque a resposta estava nele. Mas ele sabia que a dependência não era dele, era em Deus. A resposta, ele era o cara que ia interpretar. Afinal de contas, ele tem uma vida de sonhos, que Deus vai dando sonhos, visões para o cara. Ele é o cara que pode resolver o problema de Faraó. A perturbação de Faraó só pode ser resolvida. E ele sabe que estava nele. Mas a dependência não era o braço dele. A dependência era em Deus. Muitas vezes a gente chega nesse momento e a gente puxa pro nosso braço, puxa pro eu, puxa pro ego. Não, porque quando eu faço, porque quando eu falo, quando eu vou, porque a coisa acontece quando eu estou lá. É Deus. É Deus através. Olha quem está falando assim, na sua vida é Deus que age através de você. Fala, sua dependência tem que estar em Deus. Vocês estão ouvindo Deus nessa manhã, igreja? Verso 17 vai dizer: então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé. Eu vou encurtar a história porque Faraó vai contar todo agora o sonho para José, que nós já lemos. As 7 vacas na beira do Nilo, umas comiam as outras, as espigas. Ele vai contar isso para José, conta o sonho. Aí no verso 25, adiantando um pouco, do 17 a gente vai pular para o 25. Diz assim: então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. A primeira charada que José vai matar aqui é que não são 2 sonhos. Ele vai dizer, você teve um sonho, é que você acordou no meio um pouco perturbado, mas foi só um sonho, seu Faraó. Tá bom? Ele já... pelo menos ele vai dizer, seu Faraó, né? José era respeitoso, José não era ganancioso, José era um cara... Ô seu Faraó, é o seguinte, foi só um sonho, não foram 2. Você que acordou no meio. Verso 26, as 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. Verso 27, as 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Verso 28, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, o que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Quem que ia fazer, igreja? Vocês estão pegando nos detalhes? Porque eu estou falando com o cara que foi injustiçado. Ele podia falar, eu sou o cara, eu vou revelar, eu vou fazer. Nenhum momento ele aponta para ele, é sempre apontando na vertical. Ele sempre está falando para o céu, ele sempre está jogando a glória para Deus. Por isso que ele era um adorador de Deus. Aqui você vê o caráter desse homem. Então pense na ousadia de José em lançar essa frase. Porque a gente vê aqui, olha, ele há de fazer. Deus manifestou a Faraó. Você tem noção que Faraó está dizendo? Porque quando nós olhamos aqui para o Egito Antigo, Faraó era visto, como eu disse, uma divindade encarnada. Não é que ele estava falando só com alguém poderoso. Os caras criam lá, acreditavam que era o próprio Deus encarnado no Faraó, na cultura do Egito. Então, ele está falando, Faraó, tem um Deus que é maior que você, que esse Deus vai te fazer alguma coisa, que vai dar uma resposta, que vai fazer a coisa acontecer. Ele estava dizendo, você não é ninguém, Faraó, existe um Deus sobre você. Ninguém ousaria dizer isso a Faraó naquela época. Jamais. Vamos dar uma pausa na história? Vem para o nosso tempo moderno. Aí o crente está lá no trabalho. Aí o chefe fala, agora você vai assinar todas. Ele, não, vou assinar todas aqui, porque vai que eu sou mandado embora. A gente está falando de um cara no Egito Antigo, peitando o Faraó, entre aspas. Não se curvando ao Deus daquele lugar. E o crente de hoje vai falar, não, mas falaram que eu tenho que assinar assim no trabalho, então vou assinar assim no trabalho. Falaram que eu tenho que fazer isso, então vou fazer isso. Você entende, amado, o que é uma pessoa que tem um caráter de fato e uma conduta ilibada através do Espírito Santo de Deus? Quando a gente vê José, a gente tem que falar, esse cara, eu disse domingo passado, é o padrão ISO, é o crente ISO 9000. A gente tem que buscar isso. Ele não se curva, ele não adora Faraó como todos adoravam. Não, ele vai lá e fala, tem um Deus que é o verdadeiro Deus. E você é um deusinho pequeno, Faraó, estava dizendo em outras palavras. Agora, tem um Deus que é o verdadeiro Deus. Ele há de fazer, não é você que vai fazer. José estava com todas as letras dizendo, tem um Deus verdadeiro, Faraó, você não é o Deus verdadeiro. Nas entrelinhas era isso. Verso 29, eis aí vem 7 anos de grande abundância. Ele diz por toda a terra do Egito, seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra. Ou seja, o que vai acontecer depois da abundância vai passar, ninguém vai lembrar da abundância que teve no Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. A coisa era séria. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa
é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em... Tiraram ele depressa. Ele estava entendendo, tem um senso de urgência. Faraó, a coisa vai acontecer rápido. Deus, mais uma vez ele põe Deus na história. Deus se apressa em fazê-la. Então até aqui nós estamos vendo José interpretando sonhos. Mas a partir do verso 33, agora ele vai começar a dar uma estratégia a Faraó. Então você está entendendo o que está acontecendo? Tiraram o cara correndo da masmorra, colocam na frente de Faraó. Ele começa a falar: Faraó, não vou te adorar, tem um Deus maior que você. Ele começa a revelar, trazer a interpretação dos sonhos. Não traz a glória para si, a glória está sempre em Deus. E agora, com sabedoria, ele vai dar uma estratégia. Ele diz no 33: agora pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre... Eu imagino os sábios nessa hora, porque ele falou: pega um homem ajuizado e sábio. Faraó não tinha os seus sábios? Imagina agora é eu, lá do lado, aquela corja do lado, chegou minha vez, isso aqui, um puxando o outro. Agora vai eu. Sabe aqueles que ficam só o sanguessuga do lado, assim, só querendo mamar a coisa? Ninguém conhece esse tipo de gente, né? Só eu que conheço gente assim. Hein, Bruna? Eles deviam estar todos... falou sábio. Eu falei: eu sou o sábio, eu interpretei tal dia. Eu sou não sei o quê. Todos os místicos lá. Ponha esse cara sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. E ponha administradores sobre a terra. Ele não está falando dele, ele está falando: Faraó, coloque um homem. Ache esse homem. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores, sabe, toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades. Olha que visão que esse cara estava tendo. E o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Veja a sabedoria desse cara. As mulheres solteiras devem estar pensando: ele era de boa forma, sábio. Deus, me dá um José. Ora, amada, busca. Tá raro de encontrar. Não vou mentir para você, tá difícil. Mas ora que Deus... Pode esperar 13 anos, mas Deus vai trazer um José para você. Isso é para as mulheres, tá bom, homens? Porque hoje tem que deixar claro, porque tem uns homens que falam: eu também quero um José. Não somos essa igreja. Hein, Beni? Não, aqui não. Aqui José é para Maria, e Maria é para o José. Dá um amém mais forte aí. Deixa eu saber a igreja que eu estou pastoreando em nome de Jesus. Às vezes eu vou nos lugares que eu não sei nem como eu volto, sabia? Eu chego lá e falo: onde eu estou? Vamos voltar aqui para o texto. Enfim, olha a sabedoria dele. E ele enfatiza no final. Não, ele está apontando para Deus. E a gente está vendo por que José é tão sábio. Porque a Bíblia diz em todo o texto: e Deus era com José. Lembra? Por isso que Deus manifestava ali o favor dele. Deus era com ele. O verso 37 vai dizer: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Uau, disse a Elaine. Olha, repare que o Espírito divino estava sobre a vida de José. E foi reconhecido aqui por Potifar, foi reconhecido pelo carcereiro, agora foi reconhecido pelo padeiro também, pelo copeiro, os dois lá. Agora está sendo reconhecido por Faraó. E esse cara está na frente de Faraó, e Faraó fala: acharíamos? O Faraó está falando: quem será que seja esse cara? Por mais óbvio que seja, você não vai ver José fazendo assim, ó. Acharíamos? Ele deve estar perguntando para a galera lá. Eu imagino que depois que José deu toda a estratégia, Faraó deve ter ficado assim, ó. Aí ele olhou para os sábios: nós acharíamos, quem será esse cara? E José paradinho lá. E aí passam-se alguns segundos, verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso. Olha Faraó falando de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Faraó está falando: tem um Deus que é o Deus desse cara. Visto que esse Deus, sabe, fez você saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Ninguém há. Amado, eu tenho recebido isso para a minha vida, não com soberba, mas que o ímpio possa olhar para nós, povo de Deus, e falar: não há nenhum povo tão ajuizado, não há nenhum povo com tanta sã consciência, não há nenhum povo que tenha um caráter, que tenha, sabe, uma excelência no modus operandi. Não há como aquele povo, como aqueles crentes. Porque chega de crente, sabe, emporcalhar o nome de Cristo, de crente ser chacota aí na sociedade. Eu vou falar algo aqui, amado, não é soberba,
Mas é nós olhando para a Bíblia, olhando principalmente para a história de José. Nós como crentes temos que ser o topo da cadeia alimentar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ainda mais quando nós conhecemos a sã doutrina, a graça de Deus. Você tem que ser o melhor cara do teu trabalho, é isso que eu estou dizendo. Você tem que ser o melhor marido que a sua esposa já teve. Você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser o melhor pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós já fomos, Paulo vai dizer, habilitados para toda boa obra. Então não é, eu não tenho essa condição. Você já tem habilidade, já foi tirado. Deus me capacita, você já foi habilitado para toda essa boa obra. Agora seja essa pessoa. Quantos estão entendendo? Então ele vai dizer, olha, visto que não há ninguém tão sábio como tu, ajuizado como tu, ele está ali empossando, ele está falando, você é o cara, José. José, 13 anos, agora está chegando a hora. E ele está ouvindo, não, é você é o cara. E aqui tem uma lição valiosa que eu quero que você aprenda, não esqueça nunca mais. Quem tem a visão, tem a missão. Sabe o que é isso? Deus deu a visão para José. Agora Deus está falando, a missão é tua, José, por isso que eu te dei a visão. A gente quando lida com a igreja, todo dia alguém chega para mim e dá uma sugestão. Se nós fizéssemos isso, e se nós fizéssemos isso, e se nós fizéssemos aquilo. Eu falo, faz tu, cara. Eu estou fazendo o que Deus está me dando como visão. Então se tem algo que Deus está gerando no teu coração, talvez a missão também seja tua, porque Ele está dando a visão para você. Quantos estão entendendo? Porque às vezes a pessoa lança assim, não, acho que a igreja tem que fazer isso. Não, então se Deus deu para você, seja essa pessoa. Não terceirize. É isso que, então você vai entender que na sua vida tem coisas que Deus vai revelar para você. Não fique esperando que o seu vizinho faça. Não fique esperando que o irmão da cadeira do lado faça. Se Deus revelou para você, faça você. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado, quem tem a visão, tem a missão. Ninguém vai mais dar nenhuma sugestão para mim a partir de hoje. Bispo, eu tinha uma coisa, eu vou falar, quem tem a visão... Aí você vai responder, tem a missão. Amém? Eu me lembro que, alguns anos atrás, pastora Dama, uma abençoada do nosso meio, ela trouxe uma visão. Olha, eu entendo que a gente tem que implementar isso na igreja e tal. E aquilo era de Deus. E nós falamos, amém, abençoada, carta branca, é isso, vai, faz, toma, o filho é teu. E ela foi, implementou e foi a coisa. Aí sabe quando chega aquele primeiro desafio? Aí sabe aquele segundo desafio? Sabe o terceiro desafio, que a pessoa já aquela empolgação do começo, agora o que entra? Entra a disciplina, entra a perseverança. A empolgação, a motivação foi boa para você começar. Agora o que vai levar você distante é a disciplina do dia a dia. Aí chega aquela disciplina, a pessoa, tá difícil, nem todo mundo tá entendendo. Sabe aquela coisa? E aí a pessoa foi esmorecendo. Eu me lembro num gabinete, estava eu, meus pais, minha mãe ainda estava viva, falando com essa pessoa. Não, mas eu não tive apoio, mas ninguém me ajuda, mas não sei o que. Disse aqui a sábia, Deus deu para você. E nós como igreja falamos, faça, demos aqui, abrimos as portas. Agora no meio do empecilho você quer pular fora do barco e pulou. Eu pergunto, a missão acabou? Não, porque era de Deus. E a coisa, Deus levantou outra pessoa e a coisa continua até hoje frutificando. Porque quando é de Deus, amado, é de Deus. Agora, se você está recebendo algo de Deus, entenda, Deus está te dando algo. Ele quer muitas vezes usar você para estabelecer esse algo. Eu estou falando do ministério, traz para a tua vida. Vamos aterrizar a coisa, que às vezes você fica, será que Deus vai me dar um chamado? Pode dar também. Mas Deus te deu uma esposa, cuida da tua esposa, você homem. Deus te deu um marido e esposa, seja a melhor esposa para esse cara. Deus te deu a visão de um casamento ideal. Deus te deu a visão do que é um casamento santo, bíblico. Seja essa pessoa dentro da tua casa. Não fique esperando que o pastor, o bispo feio, a bispa assim, amado, eu estou casado com a minha esposa, você está casado com a tua. E graças a Deus por isso. Então agora você cuida da tua e eu cuido da minha. A visão que Deus deu aqui é nossa, então nós implementamos a missão. Na sua casa, a visão que Deus deu é para vocês, então implemente a missão. Quantos estão entendendo, digam amém. Amado, José recebeu a visão de Deus e ele mesmo ia aplicar aquilo no Egito. Então agora tudo começa a fazer sentido. Sabe? Pois o tempo que ele ficou ali administrando as coisas na casa de Potifar, foi o primeiro lugar que ele administrou coisas, na casa de Potifar. Já era um treinamento, fala para mim, treinamento para o que viria na sua vida. Assim como o tempo dele gerenciando ali o cárcere, a prisão, também era um treinamento, fazia parte do propósito de Deus na vida dele, para aquilo que viria a viver no futuro. Ou seja, os 13 anos que José passou preso não foram jogados no lixo. Quantos conseguem entender isso hoje? 13 anos, você pode falar, 13 anos ali preso, injusto, não foi jogado no lixo. Agora nós entendemos que foram anos valiosíssimos para aquilo que ele ia. Como é que alguém pode sair da prisão com essa mente administradora? Porque ele era um administrador. Na casa de Potifar, foi lá que ele aprendeu as coisas, tanto no cárcere. Então nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é o Senhor da história. E nós precisamos parar de murmurar definitivamente, amado. Hoje é uma guerra contra a murmuração, temos que levantar isso. Isso tem que acabar hoje definitivamente. Não pode ter tempo de murmúrio, não pode ter espaço para isso.
Eu quero dizer para você, seja sábio, abra os seus olhos, sabe, comece a aprender o máximo com a situação que você está vivendo hoje. Para de desperdiçar a oportunidade de você aprender a lição que vem com a prova, a lição que vem com a dor, a lição que vem com a perda, a lição que vem com a falência, a lição que vem com o abandono, porque tem lições valiosas que você só vai aprender lá no fundo do poço. Então não perca essa oportunidade, o que você está vivendo hoje. Isso tudo vai ser útil para o que está por vir. Sabe o que a gente entende? Que lá na frente vai fazer sentido. Você consegue me ajudar? Prega para quem está do seu lado assim, lá na frente, o que você está vivendo hoje vai fazer sentido. Eu sempre digo, é porque a gente está no meio da nossa história, e a gente está lendo a história de alguém que já passou, então a gente fala, então foi fácil, 13 anos. Não, pensa no momento que ele estava vivendo aquilo. Lá na frente fez sentido. Então José aprendeu o quê? Administração, quando ele administrou a casa de Potifar. Ele aprendeu sobre o império egípcio quando ele estava preso. Tudo aquilo foi valioso porque ele estava vivendo agora. E o mais maravilhoso de tudo isso é que José era o mesmo em todos os lugares que ele passava. Ele era o mesmo. Então agora vem a sentença de Faraó sobre a vida dele. Olha que bênção, amado. Olha a honra de Deus. Porque a honra chega. Aqueles que são humilhados, serão exaltados, aqui da palavra. Olha a honra de Deus sobre a vida. O verso 40 vai dizer, administrarás a minha casa. Uou! Você, cara, vai administrar a minha casa. A tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, só eu acima de você. O resto, você manda. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E eu quero que você entenda a complexidade, ou talvez o absurdo do que está sendo falado aqui por Faraó. Por que, bispo? Porque o povo hebreu não era um povo querido dos egípcios. Esse cara não tinha sangue egípcio. Ele está colocando um hebreu no escalão mais alto da política, do poder do Egito antigo. Eles não tinham um apreço pelos hebreus. José era um escravo, ele foi condenado à prisão. Mas foi injusto. Coves, como diria minha mãe. A condição dele era essa. Ele era um escravo, ele era um prisioneiro. A realidade dele era essa, o fato era esse. E agora esse mesmo escravo se torna simplesmente o maioral de todo o Egito. Ele não está pegando o cara que estava do lado, o sábio, o cara lá do palácio. Ele está pegando o cara da masmorra, que estava barbudo há 2 anos lá, sem roupa. O escravo. O acusado de estupro da mulher do general do Potifar. Ele está pegando esse cara e está colocando como maioral do Egito. Então toda essa história é sobre você ser fiel a Deus, independentemente do que onde você será colocado, do que você vai viver. Se você está como escravo, se você está como governador de uma nação, talvez você vai chegar como governador da nação mais poderosa. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas a lição da história de José é que nós devemos permanecer os mesmos, independentemente se é no vale ou se é na bênção, no alto. Temos que ser os mesmos. É isso que o texto nos ensina. Deus pode colocar, em uma situação de alta, como Deus também pode nos colocar 13 anos numa situação de baixa, independentemente de qual for. Seja fiel a Deus. Entenda que o dono da história é o Senhor. O Senhor Jesus. Quando a gente olha a história de José, eu sei que talvez Deus tenha cargos de liderança e de destaque na nação, na empresa. Amém. Deus tem pessoas. Mas eu não sei se você vai ser colocado como um governador de alguma coisa. Mas uma coisa você pode governar, que é a sua própria vida, sim ou sim? Governar com essa excelência que José governou, os seus pensamentos. Quantas séries governando seus pensamentos, cuidando dos seus pensamentos. Quantas séries nós tivemos aqui de você, desenvolver o domínio próprio. Bispo, eu nunca vou chegar num cargo. Talvez não, mas você tem uma vida inteira para você governar, como José governou, com excelência, com caráter. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Então não é sobre uma história de você sair, de um lugar de maldição e chegar num lugar da bênção. A história de José é sobre você ser o mesmo, independentemente daquilo que você está vivendo. É isso que a gente aprende com José. E eu quero ir para o final, lendo. Passa rápido o tempo aqui, não passa não? Jesus. O verso 42 que diz: então tirou Faraó o anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino e pôs o pescoço o colar de ouro. Olha só a honra de Deus aqui. E fez-o subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre... Isso aqui foi o ritual de passagem. Colocou ali, é isso aqui. Incline-se sobre ele, perante ele. E colocou ele ali na terra do Egito. Verso 44. Disse ainda Faraó a José:
Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha uma honra sobrenatural. De escravo a governador. Fala comigo, de escravo a governador. O 45 diz mais: E José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então agora José, ele é governador, ele se veste como um egípcio, tem um ritual, ele tem o seu nome mudado, as suas roupas são mudadas, agora ele se casa como egípcia, ele anda como egípcio, ele se porta como egípcio, mas José não era um egípcio. Você consegue compreender isso? Ele continuava sendo um homem de Deus. Ele continuava sendo um homem de Deus. José nunca foi um egípcio. José nunca se tornou um egípcio. Nós precisamos entender isso aqui. Eu estou indo para o final, porque não são as circunstâncias, não são as coisas que nos cercam, não são as coisas que nos seduzem, não são as condições melhores, não são as roupas melhores, não são as mulheres bonitas, não são a riqueza do palácio. Nada disso tem o poder de mudar o caráter de uma pessoa que é filha de Deus. Nada tem o poder de mudar os nossos valores. Nada tem o poder de mudar a nossa fé. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. O que determina a minha identidade é o quê? É o que Deus disse a respeito de mim. Não é a minha roupa, não é o que dizem, não é o dinheiro que eu tenho, não é o carro que eu dirijo. Nada disso, isso não é identidade. Identidade é o que você é. E José continuava sendo um filho de Deus. Podem mudar o seu nome, podem mudar a sua roupa, podem te dar uma mulher, amado, pode continuar fazendo qualquer coisa com você. Você continuará sendo filho de Deus. Pode te dar um carro na empresa, pode te dar um cargo novo, pode dar um bônus, você continuará sendo um filho de Deus. Quer saber como José deixa tudo isso claro? Vou mostrar para você. A história passa e chega a hora onde José vai colocar o nome nos seus 2 filhos. Leia comigo o verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zenate, que era a sua esposa, né? Filha de Potífera, sacerdote de On. Então entenda que José, ele tinha autoridade. Mesmo assim, ele estava aqui numa condição delicada. José tinha toda a autoridade do Egito, mas ele sabia quem ele era. Então ele está num lugar aqui delicado. Ele abriu mão daquilo que ele poderia abrir mão. Ele abriu mão do nome dele, da cultura, ele abriu mão das roupas, mas José não abriu mão dos valores que eram eternos. Eu quero que você entenda isso. Ele não abriu mão daquilo que era eterno. E você vai ver isso se cumprindo na vida da posteridade dele, dos filhos dele. Olha o verso 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa, todo aquele sofrimento. Ele está falando, Deus me fez esquecer disso. Ou seja, o coração dele estava limpo. Aqui ele não tinha mais mágoas dos irmãos, ele não tinha mais mágoa do que tinha acontecido, não tinha mais rancor, raiz de amargura. Não quis a palavra, longe de nós toda raiz de amargura, porque Deus havia feito ele esquecer de tudo isso. Por isso ele coloca Manassés no seu primogênito. José estava olhando para Deus. Ao segundo, verso 52, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E aqui entra um detalhe muito importante, igreja, porque as 2 últimas tribos, eu quero que você entenda a história agora do evangelho. As 2 últimas tribos de Judá têm exatamente esse nome: Manassés e Efraim. Eu pergunto para você, cadê, dama, a tribo de José? O que é isso? José não abriu mão dos valores eternos. Não tem tribo de José. Ou seja, quem dá sequência à promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, pai de José, quem dá sequência não é José com o seu nome, mas quem vai dar sequência são os seus 2 filhos. Ou seja, ele está provando aquilo que é eterno permanece. Não é porque eu estou agora num lugar de governo, não é porque eu estou num lugar de destaque. Não. Eu conheço o Deus verdadeiro. Eu conheço o Deus de Israel. Isso prova então que os seus filhos não foram e não se tornaram egípcios. Os filhos de José se tornaram adoradores do Deus vivo. Os filhos de José deram sequência à promessa de Deus feita a Abraão. Esses homens aqui, esse homem melhor, José, passou a ser vigiado 24 horas, como o governador pensa, segurança, todo o status, todo o governo ali, todo o aparato que ele tinha, vigias 24 horas por dia. Ele era cobrado como governador, e mesmo assim a sua família adora ao Deus verdadeiro. Ele está no lugar de mais misticismo da época, de idolatria, e mesmo assim ele consegue perseverar, ele consegue continuar a promessa de Deus, ele consegue passar para os seus filhos os valores do Deus verdadeiro. José
não era movido pelas circunstâncias ruins. E agora fica muito claro, igreja, que José também não era movido pelo poder que ele tinha. José era o mesmo do poço, era o mesmo na casa de Potifar, era o mesmo na prisão, era o mesmo no palácio, era o mesmo governador, era o mesmo cara. Nenhuma circunstância, sejam as ruins ou as boas, tiveram a força de mudar o caráter de José. Você está entendendo o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Eu quero ir para o final dando uma atenção para os pais. Onde estão os pais? Levanta a mão e falam eu aqui nesse culto. Você que é pai como eu digo para você, para de dar desculpa na criação do seu filho, em nome de Jesus. Para de dar desculpa. Para de reclamar do mundo moderno. José vai criar os seus 2 filhos dentro do Egito. E mesmo assim, os 2 deram continuidade ao povo de Deus, a promessa feita ao pai na fé, Abraão. Não, mas o mundo, a escola, não sei o quê. Eu sei, amado, que está aí fora. Mas isso não é desculpa para você ficar justificando talvez o fracasso do que você está sendo como pai. O cara está dentro do Egito, sendo vigiado, toda a cultura do Egito, e você vai ver os 2 filhos dele dando sequência ao povo de Deus. É por isso que Salmos vai dizer, Salomão escreveu esse salmo, ele vai dizer, estamos falando de Salomão bastante hoje, no Salmo 127, põe para mim, Enoque: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas nas mãos ou na mão do guerreiro, assim são, ou assim os filhos da sua mocidade. Ou seja, onde estão os guerreiros aqui? Digam amém. Olha lá, você tem essas flechas nas mãos, são os seus filhos, os meus filhos. Verso 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então você que é pai, essa atenção, esses parentes aqui no culto, os seus filhos foram feitos para serem lançados. Por quê? Porque eles são flechas. E flechas não foram feitas para ficarem na aljava. Flechas foram feitas para serem lançadas. A Bíblia está comparando nossos filhos como flechas. O que nós precisamos entender é que o problema dos pais modernos, os pais de hoje, eles não entendem. E eles não são intencionais na criação dos seus filhos. Eles vão deixando o filho crescer, eles não são intencionais na criação do filho. Ou seja, você que é pai, entenda hoje que o seu filho precisa ir mais longe do que você foi. Eu vou dizer de novo, você que é pai, o seu filho precisa ir mais longe de onde você foi ou de onde você chegou. Você precisa prepará-lo para isso. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai celebrar. Mesmo que o seu nome não esteja marcado. Porque José não teve o seu nome marcado como tribo. Foi um grande homem, tem o seu nome marcado na história. Mas a tribo foi marcada pelo nome dos seus 2 filhos. Das 12 tribos de Israel: Manassés e Efraim. Em Gênesis 41, 53 vai dizer: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito ali. Como José havia predito. Continuando. E havia fome ou seja, não era só o Egito, todas as terras. Olha onde chegou José. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José. Olha só, agora é com José. Vai a José. O que ele vos disser, fazei. Quem mandava em tudo era José. Hein, Gustavo? Quem mandava em tudo não era José. Eu não sei se cabe aqui. Não vamos falar nada agora. Está muito sério esse momento para eu pôr uma piada. O verso 56. Havendo, pois, fome. A fome não estava no Egito. A fome estava sobre toda a terra. Abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Verso 57. E todas as terras vinham, todos os povos vinham. E quem que tinha o governo? Quem que tinha a fala? Quem que tinha autoridade? Um hebreu. Todas as terras vinham para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José não foi usado somente então na preservação do Egito, e sim de toda a terra. Uma história que começou literalmente no fundo do poço. E o velho pregador já dizia: o fundo do poço é bom, porque ele só tem um lugar para você olhar. Quer para cima, quer para o céu. Foi naquele lugar, no fundo do poço, que começou a história dele. E ele está chegando agora como o cara que dava a sentença. José permaneceu fiel a Deus por 13 anos. E quando ele chega a ser rico, ele continua permanecendo fiel a Deus. Triste coisa é a pessoa que prospera. Já comia abóbora, aí começa a comer picanha. Infelizmente na nossa sociedade tem sido invertido, né? Mas a pessoa comia nada, aí começa a comer uma carninha melhor, começa a ir num lugar melhor, começa a usar uma roupa melhor. E já levanta o nariz. Tem gente que já falei isso aqui, R$1.000 a mais no Olerite. Já chega. Não é, Gaza? José tem um poder dos poderes. O cara mais injustiçado. E ele continua sendo o mesmo, fiel a Deus.
Você quer ver como que José reconhecia a vida? Eu estou terminando. Até mesmo no nome dos seus filhos, José reconheceu a bondade de Deus. José reconheceu a misericórdia, o plano de Deus sobre ele. José, ele nada mais do que nos desafia a olharmos para a vida na perspectiva divina. O desafio da história de José é nós olharmos para a vida não com a perspectiva daqui da terra, mas com a perspectiva divina, com os olhos de Deus, com a visão de Deus. Eu termino dizendo para você, Deus é fiel e nós precisamos aprender a viver dependendo totalmente dele. É essa dependência que José tinha. Cara, eu tenho algumas perguntas para fazer, eu vou terminar. Mas José, ele chega aqui, no palácio. O cara que foi injustiçado, igreja. O cara que foi... Ele é hebreu, um povo egípcio que maltratou ele, que vendeu, que prendeu ele, que acusou ele injustamente. Agora ele chega como governador. Agora esses caras vão ver. A pessoa mais normal da sociedade hoje ia falar, agora esses egípcios vão ver o ar de vingança. José faz tudo com excelência para um povo que nem é o povo dele. Para o povo que castigou ele. Para o povo que foi injusto com ele. A pergunta que eu faço final, você está pronto para viver a vontade de Deus? Quem está? Levanta a mão. Você tem certeza que você está pronto para viver a vontade de Deus na sua vida? Então você tem que estar pronto. Talvez para você ser traído por quem você mais ama. Se você está pronto para viver a vontade de Deus, talvez você tenha que estar pronto para ser vendido como escravo, para ser colocado como escravo. Você tem que estar pronto para ser acusado injustamente, para ser preso injustamente. E esteja pronto para passar talvez anos sozinho dentro de uma prisão esperando a vontade de Deus. É forte isso aqui, não é não? Mas esteja pronto para ver o favor de Deus sobre a tua vida. Porque Deus nunca chega atrasado. É que a vontade dele, como nós falamos no culto passado, o desfecho do nosso coração nem sempre é a nossa vontade. O plano de Deus não é o nosso plano. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então não estou aqui, logicamente, profetizando maldição contra a vida de ninguém. Eu estou aqui dizendo que, mesmo no vale, você tem que continuar sendo fiel a Deus. Porque no vale você continuará no centro da vontade de Deus. Porque você é um filho de Deus, como José era. Então essa parte da história eu sei que muitos não querem. A gente quer chegar na hora de ser governador e tal, né? A gente quer chegar na hora de pôr o anel, de pôr as vestes, de ter o colar de ouro. Mas você tem que estar pronto para entender que a vontade de Deus nem sempre vai ser você amanhã ser o governador. Nem sempre vai ser amanhã você ter a honra. A honra vai chegar porque Deus honra aqueles que o honram. A honra vai chegar porque Deus diz que o fiel no pouco será colocado sobre... A honra chega, mas porque Deus não é injusto, Ele não falha. Diz que Ele é imutável. Então a coisa acontece porque Ele não contradiz a sua própria palavra. Mas se eu fosse você... E se nós fôssemos no lugar de José, hoje, falando friamente, eu não sei se nós teríamos o caráter desse cara, a conduta. E eu estou falando isso para instigar você mesmo a sair daqui hoje com esse padrão, nesse lugar de excelência. Em nenhum momento José se vitimiza, em nenhum momento José vai ser vingativo. Você não vê esse ar de vingança na vida de José. Então, quando Deus prosperar suas mãos, quando Deus colocar você em um lugar de honra, não queira você fazer a justiça, porque a sua e a minha é trapo de imundície, diz a palavra. Mas a justiça de Deus, essa não tarda. Aqueles que levantaram acusação, aqueles que levantaram voz contrária, esquece. Não deixa cair para o coração. Aqueles que te prenderam, aqueles que te venderam, aqueles que te roubaram, aqueles que te criticaram, aqueles que te traíram. José falou, já não me lembro mais dos sofrimentos. Por isso você é Manassés. Nós não vamos nos lembrar mais do tempo de sofrimento. Nós não vamos nos lembrar mais da dor. Nós vamos liberar quem tem que ser liberado da nossa vida. Nós vamos deixar sair das nossas mãos quem já tirou do coração, quem já Deus tirou dos nossos corações. Libera da tua mão. Porque Deus tem uma grande obra na sua e na minha vida. Eu termino dizendo para você, esteja pronto para viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Seja forte, seja corajoso, porque no final de tudo, no final de todas as coisas, você vai entender Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que assim seja, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Glória a Deus. Se você ouviu Deus, fica de pé no seu lugar que nós vamos terminar orando. Quantos estão sendo edificados mais uma vez por essa série? Eu vou fazer a palavra da Bruna. Essa série tem sido chão para muitos de nós aqui.
Tem sido o nosso chão. Muitas vezes quando nós não entendemos muitas coisas, né, Bruna? A gente olha para a palavra, em Lamentações vai dizer: traga à sua mente o que pode te dar esperança. A história de José você tem que trazer à sua mente, porque ela vai te dar muita esperança. Nos dias de luta, nos dias que você não entende nada, nos dias que você não está... Porque a gente está vendo José, talvez você não vai ser preso, talvez você não vai ser condenado injustamente, mas talvez você vai perder alguém, talvez você vai perder um sonho, talvez você vai viver algo que... como é que vai ser isso? Mas você vai olhar para José e vai falar: isso me traz esperança. Feche os seus olhos, nós temos 1 minuto para falar com Jesus. Pai, te damos honras, glórias. Obrigado por mais uma manhã poderosa. Obrigado, Jesus, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia que tem sido manifestada a cada manhã. Nós te louvamos, Jesus, por mais um capítulo dessa série. Nós te louvamos, Pai, porque estamos sendo bem alimentados. Não tem nos faltado alimento. Eu te louvo, Pai, porque são 30 anos de Cristo Vive São Paulo que não falta alimento. Nessa história, Pai, desses 30 anos, muitas injustiças, muitas traições, oh Pai, muitas palavras contrárias, oh Jesus, muitas pessoas que agiram na carne, mas aqui estamos nós, Pai, sendo fiéis a Ti, Pai. Não importa se estamos vivendo um momento de alegria, se estamos, Pai, vivendo um momento de bênção, ou se estamos vivendo um momento de perda, um momento de transição, nós queremos ser como José, queremos ser os mesmos a Ti, Jesus. Queremos ser os mesmos para Ti, Jesus. Não queremos ser pessoas que são condicionais, Pai, a uma circunstância externa. Nós, Pai, seremos o mesmo no vale. Nós seremos o mesmo, Pai, na bênção. Nós teremos um caráter ilibado. Jesus, que todos aqui tenham esta consciência. Ao entrar nesta semana agora, Jesus, nós não queremos ouvir um bom culto e sair daqui e esquecer tudo que foi falado. O que nós queremos esquecer, Pai, é da dor do passado. O que nós queremos esquecer é dos tempos de angústia. O que nós queremos esquecer, Pai, é do tempo de opróbrio, Jesus. Oh Deus, nós não vamos nos esquecer de Ti. Onde o Senhor estiver, onde o Senhor nos levar, nós estaremos ali, firmes, inabaláveis. Estaremos ali sendo os mesmos. Não é uma roupa, não é um carro, não é um dinheiro, não é uma promoção no trabalho, não é, Senhor, um dia de bênção que vai mudar quem nós somos, Senhor. Eu creio, Jesus, que pessoas aqui serão prosperadas, Jesus, de forma sobrenatural. E a minha oração, Pai, é para quando isso acontecer, que essas pessoas continuem sendo as mesmas, que essas pessoas continuem sendo fiéis, Pai, com as suas ofertas, com os seus dízimos, que essas pessoas continuem sendo fiéis, Jesus, no seu caráter, na sua lealdade, na sua fidelidade. Oh Deus, que essas pessoas continuem sendo fiéis aos seus casamentos, que essas pessoas continuem sendo fiéis às suas famílias, que essas pessoas continuem sendo fiéis a Ti, Deus, porque está escrito: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está uma igreja que faz tudo para a Tua glória, Pai. Esta sala é para a Tua glória, esses instrumentos são para a Tua glória. Oh Pai, a nossa vida é para a Tua glória, o que temos, o que somos é para a Tua glória, Deus. Seremos pais para a Tua glória, seremos maridos para a Tua glória, seremos pastores para a Tua glória, seremos ministros da Tua casa para a Tua glória, seremos profissionais para a Tua glória, seremos, Pai, pessoas neste mundo para a Tua glória, porque Jesus, assim como está escrito que Deus era com José, nós também sabemos que Deus é conosco. Nós oramos e nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor tem. Nós saímos daqui renovados, nós saímos daqui declarando que esta semana já foi preparada por Ti, para nós vivermos, Pai, o Teu favor, para nós vivermos a Tua vontade, para nós experimentarmos da Tua voz, da tua vontade agradável, perfeita e boa, seja, Pai, no vale, seja na bênção. Teremos uma semana de fidelidade, teremos uma semana de avanço, teremos uma semana onde entenderemos que Deus nunca chega atrasado. Oh Pai, o Senhor tem um tempo certo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e nós viveremos esse tempo, viveremos este propósito como igreja, como família e como nação. Nós declaramos que o Teu amor e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e serão permanentes na vida daqueles que creem e aqueles que são fiéis a Deus em todo o tempo. Diga glória a Deus. Vá nessa paz, vá nessa força. Amanhã nós temos um culto de oração e confissão. Abraça quem está do seu lado e diga: continuaremos fiéis, independentemente das circunstâncias. Bom
Bom dia a todos. Tchau.